Então, inicialmente, assim, professora, antes de mais nada, lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade e atenção em aceitar o nosso convite. Vou contextualizar um pouquinho, né, como a gente chegou no senhor e qual é o nosso Isso. trabalho para Uhum. a gente conseguir fazer aí essa conexão de temas, né? Então, eu faço parte do grupo de estagiários do Núcleo de Práticas em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Nós fazemos parte da Faculdade de São Francisco de Assis, aqui em Porto Alegre. O nosso trabalho, nosso objetivo é propor intervenções junto aos trabalhadores, às empresas, né, que são nossos parceiros, propondo intervenções, então, voltadas à saúde do trabalhador, qualidade de vida e bem-estar no trabalho. A gente utiliza como base teórica, né, a psicologia do trabalho, clínica do trabalho, em diálogo com a psicanálise e outros autores. E nessa costura com esses outros autores, a gente utiliza termos, né, e a partir dos seus estudos e da própria experiência que o senhor compartilha aí conosco, nós utilizamos também a questão da escuta territorial, dos dispositivos clínicos, enfim, para fazer, então, o manejo e essas intervenções com estes grupos de trabalhadores. E aí, fazendo esse recorte dentro dessa primeira pequena fotografia, o que nós gostaríamos de entender e discutir um pouquinho do senhor, assim, a importância, né, que esse trabalho em grupo tem como um dispositivo de intervenção, né, e qual a representatividade disso para esse grupo de trabalhadores. Sabe, Michele, eu penso, eu sou professor da disciplina de grupos aqui do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, né? É uma das disciplinas que eu dou. E eu sempre digo para os alunos que o trabalho com grupos ele está muito aquém nas faculdades de psicologia e na formação do psicólogo do que deveria estar. Porque nós, na nossa prática, fundamentalmente, os trabalhos que nós desenvolvemos, eles são grupais. Eles são grupais. Então, se você vai trabalhar nas empresas, o trabalho geralmente é grupal. Se você vai trabalhar no SUS, no SUAS, se você vai construir dispositivos clínicos em diferentes situações sociais, fundamentalmente, os trabalhos são grupais e as faculdades não estão formando os alunos adequadamente para isso, do meu ponto de vista. Mesmo na PUC, os alunos têm um semestre de grupo, né? Quando eu acho que deveria ser uma disciplina, tem um semestre ali, depois tem um núcleo ali, aqui, não é só, mas é pouco. E quando que eu acho que é fundamental na nossa prática, o trabalho grupal. Então, o estudo e a prática dos grupos me parece essencial na nossa prática profissional, seja ela onde for. Entendi. Fazendo, então, entendendo a importância do trabalho em grupo e também trazendo para a nossa fala, para o nosso debate aqui, a questão da escuta, né, da própria escuta territorial que o senhor traz para a gente, como entender o que está pulsando naquele sujeito e o que a partir daquele sujeito vai pulsar naquele lugar também. Qual o poder dessa escuta dentro desse trabalho com grupos, né? Então, a escuta territorial, ela pode ser feita individualmente ou em grupos também. Então, isso é uma questão, né? Então, quando a gente faz a escuta territorial, a gente vai estar vendo quais são os pontos de urgência, os verdadeiros pontos de urgência. E a partir dos verdadeiros pontos de urgência, Michele, a gente vai entender aquilo que o Pichon Rivière coloca no trabalho com grupos, que é ali que nós vamos definir a tarefa grupal. Então, a tarefa grupal ela se dá a partir do ponto de urgência que nós encontramos na escuta territorial para o desenvolvimento do dispositivo clínico e grupal. Entende? Então, a questão é o ponto de urgência que vai dar a tarefa do grupo. Tá. Esse ponto de urgência vai dar essa tarefa. E essa tarefa, o que ela vai representar para a gente, né? Como a gente vai transformar ela no trabalho, propriamente dito? Então, você vê, o Pichon, ele fala algumas coisas importantes, interessantes.
Ele vai dizer, primeiro, a gente usa dessa forma, que o líder do grupo não é o coordenador do grupo. O líder do grupo é a tarefa. É essa tarefa que é o ponto de urgência sobre o qual nós estamos trabalhando, que deve liderar o grupo e que deve liderar. Então, o coordenador do grupo ele deve ser liderado por essa tarefa também. Entende? Então, muda muito a forma de ver se a gente vai por esse caminho. Então, mesmo que nas empresas, eu sei que é complicado nas empresas, porque vai dizer, não, mas o líder é o gerente, o líder é o diretor, você vai dizer que o líder é a tarefa. Não, bom, mas a gente dá um jeito, entende, Michele? Mesmo que a gente tem que, pelo menos nós temos que ter essa concepção, e é evidente que se um diretor, um gerente, um encarregado tiver essa concepção que o trabalho dele tem que ser liderado pela tarefa daquilo que ele está fazendo, mesmo no chão de fábrica, né, é muito importante. Então, é a tarefa que vai estruturar o grupo. O grupo ele tem sentido a partir dessa tarefa. É essa tarefa que dá identidade ao grupo. E essa tarefa que faz com que a gente esteja ali. É essa tarefa que mantém o que dá sentido ao grupo. Se a tarefa acabou, o grupo acabou. Que sentido tem se reunir, fazer grupo pelo grupo em si? Não. Tem que fazer o grupo porque tem uma tarefa. Então, o conceito de tarefa é algo que nós temos trabalhado muito. Aparentemente é um conceito simples, mas como você já está vendo, não é tão simples. É complexo. Então, você vê, a tarefa vai vir da urgência, ou do que eu quero trabalhar, de qual é o objetivo do meu trabalho. O grupo vai se organizar a partir da tarefa, a transferência vai se dar a partir da tarefa. Então, a transferência entre os membros do grupo e com a coordenação do grupo vai se dar a partir da tarefa, né? E o Pichon vai dizer, né, que tem a tarefa, que é aquilo que organiza o grupo, e tem a pré-tarefa, que são as defesas contra a tarefa, porque a tarefa ela sempre te leva para o novo. Então, quando você vai fazer uma tarefa, você tem que abrir mão de coisas que você tinha antes. E é novo, e é assustador, e dá medo, e tudo isso. Então, vem as defesas. Então, as defesas no grupo são os conflitos grupais, são os sintomas grupais, são as fraturas grupais. Então, isso a gente lê como pré-tarefa, são defesas contra a tarefa e são defesas inconscientes contra a tarefa. Por quê? Porque o sujeito ele está envolvido integralmente na tarefa, tanto consciente quanto inconscientemente. E a vida inteira dele está ali, está jogada naquele momento, seja numa empresa, seja numa escola, seja num grupo terapêutico, seja o que for. O sujeito, quando ele está ali no grupo, ele está por inteiro ali. Não está uma partezinha dele, né? Então, temos que entender isso. Então, a tarefa é algo muito mobilizador, é o eixo do grupo, é o que dá a identidade do grupo, através da tarefa que o grupo funciona. A tarefa traz muitos medos, a tarefa tem conteúdos conscientes, inconscientes. Isso é interessante. Outro conceito que a gente trabalha muito com grupos, Michele, é o seguinte, que é super importante a gente ter claro isso. Quando a gente está trabalhando num grupo, você tem uma relação do sujeito com esse grupo. Então, a minha relação com esse grupo, isso que o Pichon chama de psicossocial. Junto com essa relação, essa relação gera transferência, a minha com o grupo. Depois tem outra relação que está ali presente também, que é do grupo entre si. Que são como é que é a dinâmica do grupo, como é que são as relações entre as pessoas do grupo e com a tarefa. Sempre a tarefa, pensa o eixo a tarefa. E com a tarefa, a relação. Quando eu estou me relacionando com o grupo, na tarefa. O grupo se relaciona entre si na tarefa. Mas ainda tem outras relações presentes ali no grupo. Uma outra relação presente ali no grupo, que é importante da gente estar atento, são as relações institucionais. O grupo sempre está numa instituição,
pode ser numa empresa, numa escola, ou mesmo na rua, que dá para a gente tomar a rua como instituição. Isso é uma outra conversa. Mas, então, a instituição, os laços institucionais, os vínculos institucionais, também estão se dando ali no grupo. Então, veja, tem os meus laços com o grupo na tarefa, tem os laços do grupo entre si na tarefa, tem os laços das instituições, da instituição que estão presentes na tarefa, e tem mais um, que são os laços comunitários. Os laços comunitários, então, do território onde a gente está, porque é diferente você fazer um grupo no Rio Grande do Sul do que em São Paulo, em Porto Alegre do que em São Paulo, ou em Gravataí do que em São Paulo, ou em Capão da Canoa do que em São Paulo, entendeu? Então, o território vai entrar fortemente nos laços da tarefa. Então, a gente vê psicossocial, como é que eu me relaciono com a tarefa, o Pichon vai chamar de sociodinâmico, como é que o grupo se relaciona entre si, são outros laços, vai ter outros laços que são os institucionais e os comunitários. Tudo isso está rolando num grupo. E eu fico pensando o papel do psicólogo nesse trabalho todo, né? Como que ele enxerga todas essas informações e como que ele trabalha com tudo isso, né? Dentro desse grupo. Vai existir uma relação transferencial com esse psicólogo também, né? E pode... Total. Como que a gente vai manejar isso, né, dentro desses grupos e conseguir não desviar o foco dessa tarefa, né, de conseguir, de fato, cumprir com aquele objetivo? Todas essas relações, Michele, geram transferência com o coordenador, com o psicólogo. Então, elas estão ali e elas vão aparecer através do trabalho, vai aparecer através da resistência, de todas as formas. Tudo gera transferência. Então, aqui a escuta clínica é muito importante. A escuta na transferência. Enquanto psicanalistas, a gente fala que a gente faz a escuta na transferência, né? Escutando o que é consciente, o que é inconsciente, o que se repete, o que impede. Sim. Então, o Lacan vai dizer que para que um dispositivo, e aqui um dispositivo grupal, seja um dispositivo psicanalítico, ele precisa estar funcionando através dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é a transferência, o inconsciente, a repetição e a pulsão. Então, nós temos que estar de olho nisso no grupo, e o grupo funciona na psicanálise através da escuta desses conceitos fundamentais da psicanálise, o trabalho nesses conceitos fundamentais, seja onde o grupo estiver. Entendi. Estou pensando aqui que consequências a gente com certeza já está encontrando nesses grupos, né? A partir desse mal-estar decorrente do momento pandêmico, né, que nós estamos vivendo, assim, que a gente já começa a enxergar e reverberando, assim, nesses grupos, como consequências, né, desse momento de isolamento. Como que esse grupo está se organizando? Como esses grupos, né, estão se organizando? Bom, uma das consequências da pandemia é que estamos fazendo muitos grupos remotos. Sim. Já é uma consequência muito concreta da pandemia. Então, nós aqui temos feito muitos grupos remotamente, através de celular, através enfim, de várias formas, coisas que eram inimagináveis antes da pandemia. Todo atendimento remoto, como ele é feito hoje, era inimaginável dentro da pandemia. Então, nós temos um trabalho aqui em São Paulo, que é na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, que é uma clínica pública, uma clínica social, onde todo atendimento é feito por celular, né? Inclusive agora por grupos, através de grupos. Então, esse é um efeito. Outro efeito, Michele,
é que aquele mundo que existia antes da pandemia não existe mais. E isso tem que ser elaborado nos grupos também, né? Sim. Nós tivemos que precisar fazer uma adaptação também do nosso trabalho nesse período, né? Da mesma forma, antes presencial e agora para o online. E nessas dinâmicas, né, nesses atendimentos, nesses acompanhamentos que a gente acaba destinando ali para o trabalhador, até a forma de expressão deles modifica, né? A forma como eles se colocam, muitos se sentem mais inibidos, assim, também de se expor no online, né? E a questão das câmeras fechadas, a dificuldade de fazer as pessoas se abrirem ali, né? Então, acho que toda essa relação também modifica, um pouco mais difícil de fazer eles conseguirem, talvez, se expor, falar ou se expressar, né, nesse ambiente, assim. É mais difícil, talvez, de captar o que está posto para esse grupo. É mais difícil. Eu te diria que é diferente. Eu, particularmente, acho que esse negócio das câmeras fechadas, na sala de aula, por exemplo, Sim. eu sou tido, vocês estão numa universidade, eu sou tido como um professor muito chato com isso. Muito chato. O pessoal diz que eu sou um chato, porque eu brigo com os alunos para ligarem a câmera. E eu acho, sabe, Michele, que ficar com a câmera desligada hoje, os alunos que vão me escutar, vocês me desculpem, viu, pessoal? Desculpem, mas pensem no que eu vou dizer. Quando não tem jeito, fica fechada e tal. Primeiro que eu queria dizer que muitos de vocês que estão estudando psicologia vão ser professores. Eu quero ver vocês darem aula para bolinha BV, para bolinha BP, para bolinha, para um monte de bolinha. Eu quero ver vocês darem aula para um monte de bolinha, como é que vocês vão se virar com isso e como vocês vão sofrer com isso. Então, é importante que vocês pensem nos professores de vocês. Porque dar aula para um monte de bolinha numa tela, gente, é super desagradável. Viu, pessoal? Tá? Fica o recado. Fica o recado. A outra coisa é que eu acho que desligar a câmera, sabe, Michele, é fazer o jogo do que nós estamos vivendo hoje. Porque o que querem que a gente faça hoje? Que a gente se separe, que a gente não fique juntos, que a gente não troque, que a gente não constitua tecido social, que a gente não constitua um pensamento coletivo, que não constitua um verdadeiro debate. Então, eu acho que a Câmara aberta é um ato de resistência política ao que nós estamos vivendo. Desculpa, novamente, pessoal que está me escutando, mas eu acho que é um ato de resistência política a isso que nós estamos vivendo. Que o que querem da gente é que a gente se divida, que a gente fique isolado, que a gente não esteja uns com os outros, para que esse projeto que aí está vingue. Ele só pode vingar se nós estivermos tão isolados uns dos outros. E aí fechar a câmera e fazer esse jogo. Eu penso isso. Então, fica o recado para participarmos de verdade, né? Estamos de câmera É muito aberta. diferente. Eu sei que é chato, eu sei que tem horas que é muito... Se a aula é chata, gente, é um inferno. Eu concordo com os alunos. Se a aula é uma aula chata, é um inferno. É um inferno. Mas tem que cobrar do professor, que ele deu uma aula dinâmica, que ele deu uma aula legal, que ele deu uma aula interessante. Sim. No contexto organizacional, que isso também está acontecendo, né? Quando a gente faz a escuta desse trabalhador, quando a gente propõe uma roda de conversa, mesmo que online, isso também aparece lá. Isso também aparece esse colaborador de câmera fechada, né? Então, também é uma leitura dessa forma como o senhor traz, né? Também seria um ato de resistência, mas nesse contexto organizacional também? Posso fazer essa leitura? Eu acho que sim, porque o trabalhador, quando ele fecha a câmera, eu leio então a questão dos grupos como sintomas, como sinais. E quando o aluno fecha a câmera, alguma coisa não está bem.
não está bem pela pandemia, não está bem por tudo, e, enfim, mas é um sinal. Eu não posso dar uma aula para 30 bolinhas e achar que está tudo bem, entendeu? Não dá. Nas empresas, Michele, eu acho que é um jeito dos trabalhadores também se protegerem, sabe? Se protegerem. Então, é muito importante da coordenação do grupo poder trazer o trabalhador cada vez mais para o grupo para ele poder opinar, dar a sua voz, estar ali como sujeito. E não, mas depende, tem muitas empresas que se ele falar, ele é demitido. Outras empresas que se ele falar, ele vai ser muito bem acolhido. Então, nós temos que ler isso enquanto um emergente da situação do nosso trabalho. Professor, tem um outro termo que o senhor utiliza enfim, na sua experiência, em uns trabalhos que que a gente acaba utilizando também como base, que são os pontos de ancoragem, né? E aí, pensando nessa escuta desse trabalhador, nesse contexto organizacional e no momento que a gente também está vivendo, é possível a gente fazer o mapeamento dos pontos de ancoragem desses trabalhadores e esse mapeamento ele pode contribuir de alguma forma para que a gente faça aí trabalhos e intervenções nesse contexto de saúde mental e qualidade de vida no trabalho? Eu penso que sim, porque os pontos de ancoragem é uma forma de escutar, é uma escuta clínica, né? Sim. Quer dizer, o que mantém esse trabalhador vivo, o que mantém... Quer dizer, que isso está tudo muito apartado da situação de trabalho, muito apartado. Quer dizer, na situação de trabalho, geralmente ele tem que estar ali bastante maquinalmente, né? Sim. Mas poder escutar mais o trabalhador e qual é o sentido do trabalho na vida dele é super importante. E com isso vão vir as ancoragens dele. Ele está trabalhando ali por quê? Porque ele tem qual é a relação que ele tem com a família, com o trabalho, com o salário, qual é a relação que ele tem com o território dele, qual é a relação que ele tem com os filhos, no trabalho, que sentido esse trabalho tem nas principais ancoragens que o mantém na vida, né? Entendi. E por que ele está ali, né? O que faz ele se manter naquele trabalho e aí a gente vai pegar situações assim de trabalhadores que não estão mais contentes com o seu local de trabalho, que, enfim, já não se sentem mais motivados por estar ali, enfim, não enxergam um objetivo, mas de qualquer forma continuam naquele lugar, né? E isso nos faz perguntar por quê. Por que eles continuam ali? Por que não fizeram um movimento ainda, né? E, lógico, tem muitas nuances que a gente pode analisar, mas eu fico me questionando se entender esse ponto de ancoragem não ajudaria também a fazer com que esse indivíduo se movimente no sentido de buscar algo que vai fazer mais sentido para ele, né? É uma boa leitura, assim? Não, eu acho que sim. Eu acho que, mas tem que colocar a leitura do desemprego e da crise social também muito forte, né? Sim. Que muitas vezes ele tem que ficar ali porque não tem alternativa, ele não vê alternativas de outro trabalho onde ele se sinta seguro. Porém, se ele puder ter um espaço melhor para falar do trabalho dele, né? De uma forma que, no caso, protegida, onde ele possa falar sem correr o risco de ser demitido. E aqui tem várias maneiras, sabe, Michele, de como fazer o contrato grupal, de construir um quadro. Então, a questão do sigilo é super importante. Sabe como é que a gente vai resolver isso? Então, porque mesmo numa linha de produção, você vê só, a gente pode fazer, a minha experiência na área do trabalho, tanto eu posso fazer. Uma vez eu tive que fazer uma implementação da ISO numa empresa. Sim. Então, tanto eu posso fazer uma implementação burocrática da ISO, e quando eu cheguei nesse lugar para fazer, eu via que os dados estavam todos falseados. Era evidente para alguém que está na universidade, para alguém que é
professor, você olha, Sabe? não, isso aqui está errado, isso aqui está falso, não tem lógica, né? E aí a questão era como é que poderia fazer uma implementação real da ISO. E todos os trabalhadores com muito medo da implementação da ISO, por isso falseando os dados, né? Mas os dados da produção seguiam ruins, por exemplo, né? Então, poder estabelecer grupos de conversa sobre o trabalho, que é a tarefa em si, e quais são as interfaces do trabalho de uma linha de produção, por exemplo, foi muito interessante. Então, como é que ocorria em diferentes momentos da produção e onde é que estavam os gargalos? Os gargalos só surgiam na medida em que o trabalhador podia falar. Sem ele poder falar onde tem desperdício e onde tem gargalo, não vai acontecer nada, porque ele vai ter medo de ser demitido. Então, o estabelecimento de um clima grupal, onde ele possa falar seriamente sobre o seu trabalho e dizer assim, olha, aqui tem desperdício, eu acho que aqui poderia ser feito assim, assim, assado. As interfaces conversarem entre si, da linha de produção, e assim sucessivamente, isso precisa constituir um dispositivo que dê uma mínima segurança para o trabalhador falar sobre o seu trabalho. E aqui nós temos que construir esse enquadre, esse setting, e temos que negociar isso com a direção da empresa. Sim. Então, nós podemos dizer o que está ocorrendo no grupo, mas não podemos jamais dizer quem falou o que no grupo. Então, na conversa sobre os grupos, o sigilo tem que estar preservado e as pessoas têm que estar preservadas, senão elas não vão falar. Senhor, para a gente ir encerrando aqui o nosso encontro, o senhor já faz, né, já fez e faz trabalhos aí em instituições, né, também com trabalho com grupos, enfim, com temas específicos. Esse manejo com a própria diretoria, né, como é que ela vai ficar nesse trabalho, nesse contexto? Porque o nosso foco é ir lá escutar esse trabalhador e conseguir apoiar e, de fato, fazer uma transformação naquele ambiente, né? Apoiar a transformação desse ambiente. Como que a gente vai trabalhar também com essa diretoria, enfim, que a gente entende que pode ser que nos chamem, pode ser que essa demanda venha a partir deles, mas na hora de botar isso em prática, será que eles vão se sentir confortáveis com isso, de começar a ouvir coisas que talvez não agrade, né? Então, mas aí vai da nossa habilidade e vai do desejo, de fato, dessa diretoria escutar o que está ocorrendo no trabalho e quais são os verdadeiros pontos críticos no trabalho. Quando a gente faz essas intervenções institucionais, Michele, nós nunca trabalhamos com um grupo só. A gente trabalha com esse grupo, a gente trabalha... A questão fundamental é como é que a palavra circula em diferentes setores dessa instituição e entre esses setores a diretoria. Então, quando nós fazemos esses trabalhos, a gente faz parte do trabalho ter uma reunião mensal, quinzenal ou semanal com a diretoria, onde todas essas questões que vão vindo dos outros grupos possam ir sendo elaboradas com a diretoria, preservando esses diferentes grupos, entende? Se a diretoria quer nos contratar, ela tem que escutar o que ela tem um problema e ela tem que querer falar de verdade sobre esse problema. Sim. Então, não dá para trabalhar num grupo só. Se você trabalha numa ponta só, fica muito frágil. Tem que poder circular, né? Circular de verdade. Tem que poder circular de verdade. Por isso que a escuta territorial, no caso, é tão importante. De você ver que essa demanda que a instituição tem, ela está em que setores? O que está envolvido nisso? Não é só um grupo. Isso tudo é porta-voz da instituição, entende? Tudo isso tem a ver com a instituição como um todo. Tá? Tá bem, professor. Lhe agradeço, né, mais uma vez, em nome do NPOT, pela sua disponibilidade, pela troca aí de conhecimento e até de orientação para a gente, enquanto profissional e pessoa também, né, porque nos serve como reflexão para o nosso dia a dia também. E aproveito para deixar...
Fala, aproveita. E não, aproveito para deixar o NPOT também à sua disposição, né, para pelo que o senhor possa, trabalhos que o senhor possa vir desenvolver no futuro. Com certeza, para a gente seria um prazer poder lhe apoiar nesse sentido. Não, e eu estou também à disposição de vocês, Michele. Qualquer coisa, vocês me telefonam, me ligam, conversamos, tá? Estou à disposição de verdade, tá bom? Muito obrigada, professor. Ótimo Tá, final eu de queria semana. agradecer muito o convite de vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.